Um homem poderoso entrou em um hospital para fechar um grande negócio. Ao dobrar um corredor, encontrou o passado que jurou esquecer. 2 pequenos corações nasceram para derrubar muros de silêncio e orgulho. E uma promessa foi feita onde antes só havia fuga. Antes de conhecer essa história de amor, redenção e coragem, inscreva-se no canal para mais relatos que aquecem a alma. Elias Vasconcelos ajustou o nó da gravata de seda, sentindo o tecido caro roçar a pele. O terno italiano, impecavelmente cortado, era uma segunda pele, uma armadura contra o caos do mundo exterior. Seus passos ecoavam pelo corredor asséptico do Hospital Santa Clara. Um som ritmado que anunciava a chegada de alguém acostumado a comandar, a ditar regras, a transformar números em impérios. Ali estava ele, o magnata que controlava cifras e multidões, prestes a fechar um contrato que dobraria a capacidade daquela instituição. Não era caridade, era investimento. Um negócio sólido, como todos os seus. O cheiro de antisséptico e café velho preenchia o ar, mas Elias mal percebia. Seus olhos azuis, acostumados a esquadrinhar balanços e projeções, varriam o ambiente com uma eficiência quase robótica. Enfermeiros apressados deslizavam como vultos, o bip constante de máquinas se misturava ao burburinho distante de vozes. Nada o afetava, nada o surpreendia. Ele carregava consigo o ar de quem nada teme, de quem tem o controle absoluto de cada variável em sua vida. Mas Elias não sabia que, ao dobrar aquela esquina fria do corredor, sua vida, meticulosamente construída, sobre pilares de razão e distanciamento, se partiria ao meio. Foi então que o som o atingiu. Não um bip, não um murmúrio. Um grito agudo, visceral, que atravessou o ar como uma lâmina afiada, cortando a monotonia hospitalar. Elias estacou. Seu corpo, antes tão rígido, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquela voz. Era uma voz que ele conhecia como quem conhece a si mesmo. Um eco distante de uma noite que ele havia tentado, com todas as forças, apagar da memória. Sofia. O nome se formou em seus lábios, mudo, quase um sussurro de incredulidade. Sofia, a mulher que ele abandonara meses antes, após uma única noite em que permitira a si mesmo sentir-se humano. Naquela noite distante, a chuva testemunhara risos soltos, confissões sussurradas e um desejo tão intenso que queimou tudo, o que era falso dentro dele. Ele se lembrara da textura da pele dela sob seus dedos, do cheiro de jasmim em seus cabelos, da forma como ela o olhava, como se enxergasse além da fachada de aço. Mas, pela manhã, a culpa e o medo do descontrole o haviam dominado. Ele fugira, convencido de que sua vida, dedicada à construção de um império, não comportava desvios nem paixões avassaladoras. Agora, ali, ela estava. O grito se repetiu, mais forte, mais desesperado. Uma enfermeira saiu apressada de uma porta com a placa Centro Obstétrico, o rosto franzido em preocupação. Elias sentiu o sangue gelar nas veias. Centro Obstétrico. Não podia ser. Mas o som, a voz, era inconfundível. Ele se aproximou, os passos incertos, o terno caro subitamente pesado. Viu-a através da porta entreaberta, pálida, suada, contorcendo-se, em uma cama. E então a enfermeira que passava com um prontuário na mão murmurou para uma colega. Que força! E são 2, imagine. 2. Não era um filho, mas 2. A informação atingiu Elias como um raio. Sem avisar, sem pedir nada, ela havia carregado sozinha o peso de uma gestação que deveria ter sido compartilhada. O mundo de contratos e reuniões de lucros e perdas que ele havia construído com tanta maestria começou a se desfazer como papel molhado. As paredes do corredor pareciam girar, o ar rarefeito. Ele se sentou num banco gelado, o mármore frio penetrando a calça de alfaiataria. O som dos gritos de Sofia, misturando-se ao bip ritmado dos monitores, era um martelo batendo em sua consciência. Sentiu o peso de cada decisão que tomara para se proteger, para manter-se intocável.
Por que ela não contou? Por que não o procurou? As perguntas ecoavam em sua mente, mas no fundo ele sabia a resposta. Foi ele quem virou as costas. Foi ele quem a deixou sozinha em uma manhã chuvosa, com apenas um bilhete frio e uma promessa quebrada. E agora, as portas da sala de parto, antes apenas uma barreira física, pareciam muralhas intransponíveis entre ele e a chance de fazer tudo diferente. O tempo se arrastava, medido pelos gritos que diminuíam e, por fim, cessaram, substituídos por um choro agudo e logo em seguida outro. 2 choros. 2. A realidade se solidificava esmagadora. Quando a enfermeira saiu novamente, o sorriso exausto no rosto, Elias se levantou de um salto. Ela olhou para ele, estranhando a figura elegante e desgrenhada no corredor. Parabéns, disse ela, a voz suave. 2 meninos, saudáveis, fortes. A mãe está exausta, mas bem. A culpa, que o vinha sufocando, transformou-se em uma coragem desesperada. Ele sentiu uma força incontrolável impulsioná-lo para a frente. Entrou no quarto sem saber se seria expulso, se ela o ignoraria, ou se o ódio brilharia nos olhos dela. O cheiro de bebê e de hospital preenchia o ar. Encontrou-a exausta, pálida, os cabelos úmidos colados à testa, mas dona de uma força que o desmontou por completo. Ela segurava um pequeno embrulho nos braços e outro repousava em um berço ao lado da cama. Os olhos de Sofia se abriram lentamente, encontrando os dele. Não havia ódio, apenas uma exaustão profunda e uma tristeza velada. Elias sentiu a garganta apertar, a voz falhar. Aproximou-se do leito, o corpo tremendo. Olhou para o pequeno rosto rosado no colo dela, depois para o outro no berço. Eram tão pequenos, tão frágeis. Seus olhos tinham os seus olhos. Com a voz partida, quase inaudível, Elias perguntou: Eles são meus? Sofia fechou os olhos por um instante. Um suspiro trêmulo escapou de seus lábios. Então, ela assentiu. Um movimento quase imperceptível. Da cabeça. Aquele aceno simples, aquele suspiro foi o suficiente. Tudo se tornou verdade. A vida de Elias Vasconcelos, o homem de aço, nunca mais seria a mesma. Ele estava ali, de joelhos, diante da maior e mais inesperada reviravolta de sua existência. As lágrimas que Elias julgava há muito secas brotaram de seus olhos, quentes e incontroláveis. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um misto avassalador de culpa, alívio e uma estranha, quase assustadora alegria. Ele se ajoelhou ainda mais perto do leito, a mão estendida, hesitante, até tocar a pele macia e enrugada de um dos bebês. O pequeno ser se mexeu. Um suspiro leve escapou de seus lábios minúsculos. Aquele toque tão simples desarmou cada barreira que ele havia erguido ao longo de uma vida inteira. Sofia o observava, os olhos marejados, mas sem lágrimas. A exaustão pesava em cada fibra de seu corpo, mas uma chama de dignidade ainda ardia em seu olhar. Ela esperou. Esperou que ele se recompusesse e que a realidade se assentasse. Eu sinto muito, Sofia. Elias conseguiu balbuciar, a voz embargada. Por tudo. Por ter ido embora. Por não ter sabido. Por ter sido um covarde. Ela assentiu lentamente. Um aceno que carregava o peso de meses de solidão e resiliência. Eu tive medo, Elias, começou ela, a voz rouca, quase um sussurro. Medo de como você reagiria. Medo de te prender, de estragar a sua vida perfeita, o seu império. Você deixou tão claro que não queria desvios, não queria complicações. As palavras dela eram como facas, cada uma delas perfurando a armadura de Elias. Ele se encolheu, sentindo o peso de sua própria arrogância e frieza. Quando descobri, foi um choque. Eu estava sozinha, sem ninguém para conversar. Meus pais, eles são tradicionais. A ideia de uma gravidez fora do casamento, ainda mais de gêmeos, foi um escândalo. Fui julgada, Elias, pelos olhares, pelos sussurros, pelas perguntas sobre o pai. Eu não tinha respostas que eles aceitassem. Não queria te arrastar para isso. Não queria que você se sentisse obrigado. Ela fez uma pausa, respirando fundo, a mão acariciando o rostinho do filho em seus braços. Pensei em te procurar. Juro que pensei. Mas a sua fuga naquela manhã,
Me fez acreditar que eu era apenas um erro, um deslize, que você me apagaria da sua mente tão facilmente quanto apagou a nossa noite. E eu não queria ser um peso. Eu queria ser forte por eles, pelos meus filhos. Elias ouviu cada palavra, cada confissão dolorosa com a cabeça baixa. A imagem da Sofia forte e independente que ele conhecera se misturava à da mulher exausta e vulnerável à sua frente. Ele não tinha desculpas. A covardia fora dele. O egoísmo fora dele. Levantou a mão e com delicadeza tocou o braço dela. Eu fui um tolo, Sofia. Um completo e absoluto tolo. Eu fugi do que era real, do que era bom. Eu me escondi atrás de números e contratos porque tinha medo de sentir. Medo de me permitir ser humano. E paguei o preço, paguei caro. Ele olhou para os bebês, um em seus braços, o outro no berço. Eles são a prova da minha maior falha e da minha maior bênção. Eu não vou fugir de novo. Nunca mais. A promessa, dita com a voz embargada e os olhos fixos nos dela, soou com uma sinceridade que Sofia não esperava. Ela viu a vulnerabilidade em Elias, algo que nunca imaginou presenciar no homem de negócios implacável. Ele se ajoelhou ao lado do leito, os joelhos doendo no chão frio, e pegou a mão dela que estava livre. Eu sei que não mereço. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Mas, Sofia, me dê uma chance. Uma chance de ser o pai que eles merecem. O homem que você merece. Eu não quero mais viver a vida que eu tinha. Eu quero viver a vida que eles me deram, com você. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a com uma reverência que a surpreendeu. Então, com a mão ainda trêmula, Elias puxou do bolso interno do terno um pequeno estojo de veludo. Sofia o observou confusa, o coração batendo descompassado. Ele abriu o estojo, revelando um anel de platina com um solitário discreto, mas de brilho intenso. Não era extravagante, não era ostentação. Era simples, elegante, atemporal. Este anel... Elias começou, a voz ainda rouca pela emoção. Eu o comprei há anos. Era para uma ocasião que eu nunca pensei que aconteceria. Eu o guardava como um símbolo de algo que eu achava que nunca encontraria. Talvez fosse um amuleto contra a solidão que eu nem sabia que sentia, mas agora ele tem um propósito. Ele olhou nos olhos dela, a intensidade de seu olhar quase a sufocando. Sofia, eu sei que é loucura, eu sei que é cedo, que tudo está de cabeça para baixo, mas eu não quero perder mais um segundo. Eu não quero que você enfrente nada sozinha. Eu quero ser a sua família. Eu quero ser o pai dos nossos filhos. Eu quero ser o seu marido. Ele estendeu o anel, a mão firme, mas os olhos implorando. Casa comigo, Sofia. Não é por luxo, não é por status. É uma chance de dizer, eu fico. Eu escolho você. Eu escolho a nossa família. Eu escolho o amor que eu fui covarde demais para admitir. Sofia sentiu um nó na garganta. O coração, ainda ferido pela dor da rejeição, pulsava com uma nova e inesperada esperança. Aquele homem, o milionário frio e distante, estava ali, ajoelhado, vulnerável, oferecendo não um contrato, mas uma vida, uma segunda chance. Ela olhou para os filhos dormindo pacificamente, alheios ao drama que se desenrolava. Eles mereciam um pai, uma família completa. Ela merecia paz, merecia ser amada. As lágrimas que antes não vieram escorreram livremente por seu rosto pálido, com um suspiro trêmulo que soou como um misto de alívio e aceitação. Ela sussurrou. Sim, Elias, sim. O anel deslizou, suavemente em seu dedo, um selo silencioso de uma promessa que, naquele quarto de hospital, parecia a mais sagrada de todas. Elias se levantou, os olhos vermelhos, e a abraçou com uma delicadeza que ela não esperava, tomando cuidado para não apertar o bebê em seus braços. Era um abraço desajeitado, mas cheio de uma sinceridade avassaladora. O choro dos recém-nascidos era a trilha sonora de um novo começo. A enfermeira, que entrou para verificar os sinais vitais, sorriu percebendo a cena. O ar no quarto, antes carregado de dor e incerteza, agora respirava um sopro de esperança e talvez de um amor recém-descoberto. Elias, o homem que controlava o mundo, finalmente havia encontrado algo que não podia controlar.
mas que o controlava por completo: o amor por sua nova família. Os dias que se seguiram no hospital foram um turbilhão de emoções e adaptações. Elias não saiu do lado de Sofia, dividindo-se entre a admiração pela força dela e a descoberta de uma paternidade que o transformava a cada mamada, a cada troca de fralda. Ele se viu aprendendo a segurar os pequenos corpos frágeis, a acalmar o choro, a decifrar os primeiros sinais de fome ou desconforto. Longe dos escritórios luxuosos e das salas de reunião, Elias Vasconcelos era apenas um pai, desajeitado, mas intensamente presente. Sofia o observava, ainda com um misto de surpresa e gratidão. O homem que fugira era agora o pilar de sua nova realidade. A alta hospitalar chegou, e com ela, a primeira grande prova. Elias havia insistido que Sofia e os bebês fossem para sua casa. Não a cobertura moderna no centro da cidade, mas a residência ancestral da família Vasconcelos. Um palacete imponente que se erguia em um bairro nobre, orgulhoso de suas tradições, frias e de sua linhagem impecável. Era um lugar onde o silêncio era lei, e as aparências, uma religião. Elias sabia que não seria fácil. A chegada foi como um desembarque em outro continente. O carro blindado de Elias parou em frente ao portão de ferro forjado, que se abriu lentamente, revelando um jardim meticulosamente cuidado, mas sem vida. A fachada do casarão, com suas janelas altas e simétricas, parecia observar a cena com um ar de desaprovação. Dentro, a atmosfera era ainda mais gélida. Dona Beatriz Vasconcelos, a matriarca, esperava na sala de estar, ladeada por seu marido, o Sr. Arthur, e pela irmã de Elias, Cecília, uma mulher tão fria e calculista quanto a mãe. Os olhos de Beatriz, azuis como os de Elias, mais endurecidos, por anos de controle e desdém, varreram Sofia e os dois bebês nos braços de uma enfermeira particular que Elias havia contratado. O olhar dela não continha calor, apenas uma curiosidade fria e um julgamento silencioso. Elias. A voz de Dona Beatriz era polida, mas cortante como gelo. Que surpresa! Não esperávamos visitas, e muito menos estas. O estas foi dito com um desprezo velado, direcionado aos recém-nascidos. Elias, que antes se calava diante da autoridade materna, sentiu uma onda de fúria subir-lhe a garganta. Ele havia prometido a si mesmo que não fugiria mais, e isso incluía enfrentar sua própria família. Segurou a mão de Sofia, que estava pálida mas ereta, e deu um passo à frente. Mãe, pai, Cecília, esta é Sofia, minha esposa. E estes são nossos filhos, João e Pedro. A palavra esposa ecoou no silêncio da sala, um desafio aberto às expectativas da família. Dona Beatriz arqueou uma sobrancelha fina. Esposa? Elias, o que significa isso? Não houve noivado, não houve casamento. Não houve sequer uma apresentação formal. Houve um casamento, mãe, no hospital, simples, mas legal, e não houve apresentação porque não houve tempo para formalidades. Eu só soube da existência dos meus filhos há poucos dias. Elias respondeu, a voz firme, sem vacilar. Arthur, o pai de Elias, um homem que sempre vivera à sombra da esposa, pigarreou, desconfortável. Cecília, por sua vez, não conseguiu conter um sorriso de escárnio. Então o grande Elias Vasconcelos, que sempre prezou tanto a discrição e a linhagem, aparece com uma moça qualquer e dois bebês de origem duvidosa? Que escândalo! Sofia sentiu o rosto queimar, mas manteve o olhar fixo em Elias, buscando força. Ele apertou a mão dela, um gesto silencioso de apoio. Chega! A voz de Elias explodiu, reverberando na sala. A intensidade de seu tom surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Nunca antes ele havia se imposto daquela forma. Eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo a minha família, desrespeite a minha esposa e os meus filhos. Sofia não é uma moça qualquer, Cecília. Ela é a mulher que eu escolhi para construir uma vida. E João e Pedro são meus filhos legítimos, amados, e são a minha prioridade. Ele olhou diretamente para Dona Beatriz, os olhos azuis faiscando, com uma determinação que ela nunca vira.
Eu fui um covarde por muito tempo, mãe. Eu vivi a vida que vocês esperavam de mim, a vida que me transformou em um homem frio e solitário. Mas isso acabou. Minha vida mudou. E quem não aceitar minha nova família, quem não aceitar Sofia e os meninos não fará mais parte da minha vida. Simples assim. As palavras de Elias caíram como bombas no ambiente. Dona Beatriz empalideceu, chocada com a insubordinação de seu filho. Arthur, o pai, olhou para o chão, incapaz de encarar a cena. Cecília, pela primeira vez, perdeu o ar de superioridade. Uma rachadura visível se abriu naquele império de aparências, revelando a fragilidade por trás da fachada de perfeição. O silêncio se instalou, pesado, tenso. Foi então que uma figura idosa, que até então permanecera sentada em uma poltrona mais afastada, observando tudo com olhos curiosos, se moveu. Era o avô de Elias, o patriarca mais antigo da família, um homem que raramente falava, mas cuja presença era imponente. Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se em uma bengala, e caminhou lentamente até os berços portáteis, onde os bebês haviam sido colocados. Os olhos envelhecidos do avô, turvos pela idade, fixaram-se nos rostinhos adormecidos dos meninos. Ele se inclinou, observando-os com uma intensidade que ninguém esperava. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios rugosos. «Tem seus olhos», sussurrou o velho pai, a voz rouca, quase inaudível, mas que ressoou como um trovão na sala. Os olhos Vasconcelos, inconfundíveis. Ele se virou para Elias, um brilho de aprovação em seu olhar. «Bem-vindo à família, Sofia», disse ele, estendendo uma mão enrugada para ela, «e bem-vindos, meus bisnetos». Aquelas poucas palavras, vindas do patriarca, foram um divisor de águas. O muro de gelo que cercava a família Vasconcelos não havia desabado por completo, mas uma rachadura significativa se abrira. Dona Beatriz e Cecília ainda mantinham expressões de choque e desaprovação, mas a autoridade do avô havia validado a nova realidade. Elias sentiu um alívio imenso. A batalha estava longe de terminar, mas a primeira e mais difícil etapa havia sido vencida. Ele havia escolhido sua família e agora o mundo teria que aceitá-la. Apesar do aval do avô, a convivência na mansão Vasconcelos era um campo minado. Dona Beatriz e Cecília mantinham uma distância fria e polida, tratando Sofia com uma formalidade que beirava a indiferença. As refeições eram silenciosas, pontuadas apenas pelos choros dos bebês que pareciam perturbar a paz ancestral da casa. Elias, no entanto, era um escudo. Ele se dedicava a Sofia e aos filhos com uma intensidade que surpreendia a todos, especialmente a si mesmo. Passava as madrugadas acordado, aquecendo mamadeiras, trocando fraldas, embalando os meninos para dormir, enquanto Sofia descansava. Ele se tornara um pai nas madrugadas, um companheiro nas tardes. Mas Elias sabia que aquele ambiente, por mais que ele tentasse protegê-los, não era o ideal para Sofia e os gêmeos. A mansão, com seus corredores, ecoantes e sua atmosfera pesada de tradição, não respirava vida, mas sim a rigidez de um passado que ele queria deixar para trás. A cada olhar de desaprovação, a cada comentário velado de sua mãe ou irmã, ele sentia a necessidade urgente de criar um refúgio, um lar onde sua nova família pudesse florescer longe do peso dos sobrenomes e das expectativas alheias. Sem esperar que o resto da família mudasse ou aceitasse plenamente a nova realidade, Elias tomou uma decisão drástica, mas libertadora. Ele decidiu partir de novo, mas dessa vez não sozinho. A ideia de uma nova casa, um novo começo, se enraizou em sua mente. Ele queria um lugar que fosse o oposto da mansão Vasconcelos, acolhedor, cheio de luz, com cheiro de terra e flores, não de cera e poeira antiga. A busca foi rápida e determinada. Elias Vasconcelos, o homem que construía arranha-céus, agora buscava um lar. Encontrou-o em um bairro afastado, em um terreno amplo e arborizado, onde um antigo casarão em estilo colonial estava à venda. Não era luxuoso como a mansão, mas tinha alma. Havia um jardim, extenso, quase uma pequena floresta,
com árvores centenárias e canteiros que, embora descuidados, prometiam uma explosão de cores na primavera. Ele comprou a propriedade sem hesitar e, com a mesma paixão com que fechava seus grandes negócios, dedicou-se à reforma. Contratou os melhores arquitetos e designers, mas com uma instrução clara. O projeto deveria refletir a essência de Sofia e a promessa de um novo começo. Cada cômodo deveria respirar lembranças daquela noite de chuva, daquela conexão que havia mudado sua vida. A casa se transformou em um paraíso particular. As paredes foram pintadas em tons claros e quentes. As janelas foram ampliadas para permitir que a luz natural inundasse os ambientes. Nas estantes, livros de poesia e romances, escolhidos por Sofia, substituíram os volumes encadernados de direito e economia. As janelas abertas para o vento traziam o perfume das roseiras que Elias, com as próprias mãos, começou a plantar no jardim, um por um, para perfumar os sonhos que Sofia nunca ousara sonhar sozinha. O berçário foi o cômodo mais especial. Pintado de estrelas no teto, com um tapete macio e brinquedos de madeira, era um convite à imaginação e à infância. Elias passava horas ali, montando os berços, organizando as roupinhas minúsculas, imaginando os risos que em breve ecoariam por aqueles corredores. Quando a casa ficou pronta, Elias levou Sofia e os gêmeos para conhecê-la. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas ao ver o lar que ele havia construído para eles. Não era apenas uma casa, era um manifesto de amor, uma promessa concretizada. Era um refúgio longe do peso dos sobrenomes, um lugar onde eles poderiam ser apenas uma família. A mudança foi um alívio. Longe dos olhares julgadores de Dona Beatriz e Cecília, Sofia floresceu. A palidez deu lugar a um brilho renovado. E o sorriso, antes tão raro, agora iluminava seu rosto com frequência. Elias, por sua vez, mergulhou de cabeça na paternidade. Entre fraldas trocadas, mamadeiras e risos que ecoavam pelos corredores, o homem que antes controlava impérios aprendeu o valor de não fugir. Ele se tornou pai nas madrugadas, aquecendo o leite enquanto ela dormia, observando o peito dos filhos subir e descer em um ritmo suave. Tornou-se marido nas tardes de sol, plantando roseiras, ajudando Sofia a escolher as cores das flores, compartilhando pequenos momentos de intimidade e cumplicidade. As reuniões de negócios, antes o centro de sua vida, agora eram encaixadas entre os horários de sono dos bebês e os compromissos familiares. Ele aprendia a conciliar o mundo das cifras com o mundo das fraldas e descobria que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas nos pequenos gestos de amor e na alegria de sua nova rotina. A casa, antes silenciosa, agora era preenchida pelos sons da vida, o balbuciar dos bebês, o riso de Sofia, o canto dos pássaros no jardim. Era um lar, e Elias, pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente em casa. A nova casa, com suas paredes claras e janelas abertas, para o jardim, tornou-se o santuário que Elias havia sonhado. Cada dia era uma sinfonia de pequenos milagres e desafios. João e Pedro, com seus cabelos finos e olhos curiosos, começavam a explorar o mundo, um engatinhar desajeitado de cada vez. O riso deles, puro e contagiante, era a melodia que preenchia os cômodos, substituindo o eco frio da mansão Vasconcelos. Elias mergulhou de cabeça na rotina doméstica. Não era incomum encontrá-lo, o CEO de um conglomerado multinacional, com uma mancha de papinha na camisa ou um brinquedo de borracha no bolso do paletó. Ele lia histórias para os meninos antes de dormir, mesmo que eles ainda não entendessem as palavras, apenas a cadência suave de sua voz. Aprendeu a diferenciar o choro de fome do choro de sono, a trocar fraldas com uma destreza surpreendente e a embalar um bebê inquieto até que o sono vencesse. Sofia o observava, o coração transbordando de um amor que ela nunca imaginou sentir. Por aquele homem, aquele Elias paciente, carinhoso e presente, era a personificação de tudo o que ela havia desejado. Sofia, por sua vez, florescia na nova rotina. Livre do peso dos julgamentos e da pressão social, ela se dedicava aos filhos e à construção de seu lar.
Cuidava do jardim, plantava novas flores, e a casa, antes um projeto de Elias, agora tinha a alma de Sofia em cada detalhe. As noites, antes solitárias, eram agora preenchidas por sussurros e risos, pela cumplicidade de um casal que se redescobria a cada dia. Eles conversavam por horas, sobre o futuro dos meninos, sobre seus sonhos, sobre os medos que haviam superado. A cada conversa, a cada toque, a cada olhar, a ponte entre eles se fortalecia, transformando a paixão inicial em um amor sólido e profundo. A família, Vasconcelos em sua maior parte, manteve-se à distância. Dona Beatriz e Cecília enviavam presentes caros para os netos em datas especiais, mas as visitas eram raras e sempre formais. O Sr. Arthur, o pai de Elias, ocasionalmente ligava, com uma voz hesitante, para perguntar sobre os meninos, mas nunca se aventurava a ir contra a esposa. O único elo verdadeiro com o passado de Elias era seu avô. O velho patriarca, que havia abençoado a união, fazia visitas regulares, sempre em segredo, sem o conhecimento de Dona Beatriz. Ele se sentava no jardim, observando os bisnetos brincarem, e trocava poucas mais significativas palavras com Sofia e Elias, um olhar de aprovação em seus olhos envelhecidos. Um dia, a tranquilidade da casa foi testada. Pedro, o mais sensível, dos gêmeos, acordou com febre alta e dificuldade para respirar. O pânico tomou conta de Sofia. Elias, apesar da preocupação, manteve a calma. Ele agiu com a mesma eficiência que usava em seus negócios. Ligou para o pediatra, preparou o carro e, enquanto Sofia segurava o filho nos braços, ele a acalmava com palavras firmes e um toque seguro. No hospital, a espera foi angustiante. Elias não saiu do lado de Sofia, segurando sua mão, oferecendo água, sendo sua rocha. Quando o médico finalmente trouxe a notícia de que era apenas uma bronquiolite comum em bebês e que Pedro se recuperaria em poucos dias, o alívio foi palpável. Elias abraçou Sofia e o pequeno Pedro com uma força que demonstrava o medo que havia sentido. Naquela noite de volta em casa, com Pedro dormindo tranquilamente em seu berço, Elias e Sofia sentaram-se no sofá da sala, exaustos, mas unidos. Elias a puxou para perto, beijando sua testa. "Eu não sei o que faria sem você, Sofia", ele sussurrou a voz rouca. "Você é a âncora que eu nunca soube que precisava." Sofia aninhou-se em seus braços, sentindo o calor e a segurança que ele irradiava. "Nós somos uma equipe, Elias. Sempre seremos." Naquele abraço, eles encontraram a confirmação de que haviam construído algo mais forte do que qualquer império. A casa Vasconcelos, com sua frieza e grandiosidade, parecia distante, uma lembrança de um passado que Elias havia deixado para trás. Aqui, entre as paredes que haviam pintado de sonhos, com o riso dos filhos e o amor que os unia, eles haviam encontrado a verdadeira riqueza, uma família. E Elias, o homem que um dia fugira, agora sabia que seu lugar era ali, para sempre. Os anos se desdobraram como as pétalas das roseiras que Elias plantava no jardim. João e Pedro, antes bebês frágeis, agora eram meninos cheios de energia, com 2 e 3 anos, respectivamente, correndo pelo gramado, suas risadas ecoando por toda a casa. Pedro, com sua natureza mais introspectiva, gostava de passar horas observando os insetos e as flores, enquanto João, o mais aventureiro, escalava pequenas árvores e inventava jogos elaborados. Elias e Sofia eram o centro de seu universo, e o amor que os envolvia era a força que sustentava cada dia. A vida de Elias havia se transformado por completo. As madrugadas de trabalho intenso foram substituídas por manhãs de brincadeiras, no tapete da sala, onde ele se ajoelhava para montar blocos ou fingir ser um monstro amigável. As reuniões de diretoria, antes sua única prioridade, agora eram cuidadosamente agendadas para não interferir nos horários de banho ou nas histórias, antes de dormir. Ele havia aprendido a delegar mais, a confiar em sua equipe, e descobriu que, ironicamente, sua empresa nunca havia sido tão próspera. A leveza e a clareza que a vida familiar lhe trouxeram se refletiam em suas decisões de negócios,
tornando-o um líder mais humano e eficaz. Sofia, por sua vez, havia florescido em sua plenitude. Ela havia retomado seus estudos de arte, pintando telas vibrantes que adornavam as paredes da casa, capturando a luz do jardim e a alegria dos filhos. Sua risada era mais solta, seus olhos, antes marcados pela apreensão, agora brilhavam com uma serenidade profunda. A cicatriz daquele passado de solidão e julgamento ainda existia, mas estava coberta pela beleza de um presente construído com amor e resiliência. A relação com a família Vasconcelos permaneceu distante, mas não hostil. Dona Beatriz, com o tempo, abrandou um pouco, talvez pela insistência do avô ou pela prova irrefutável de que Elias estava genuinamente feliz. Ela ainda não era a avó calorosa que Sofia sonhara para seus filhos, mas as visitas se tornaram um pouco mais frequentes, e os presentes, antes impessoais, agora incluíam brinquedos escolhidos com um pouco mais de carinho. Cecília, por outro lado, continuava a manter uma distância, incapaz de aceitar a simplicidade da vida de seu irmão. O avô de Elias, no entanto, era uma presença constante e amada. Ele vinha à casa semanalmente, contava histórias antigas aos meninos e observava Elias e Sofia com um olhar de orgulho silencioso. Ele era a ponte entre o passado e o presente, a validação de que, às vezes, a verdadeira herança não era o nome ou a fortuna, mas o amor e a família que se escolhia construir. Em uma tarde ensolarada de primavera, Elias e Sofia estavam sentados no banco de madeira do jardim, observando João e Pedro tentarem pegar borboletas. O ar estava perfumado com o cheiro das rosas e o canto dos pássaros. Elias abraçou Sofia, beijando o topo de sua cabeça. "Lembra-se daquela noite no hospital?" Ele perguntou, a voz suave. "Eu estava tão aterrorizado, com tudo, com a responsabilidade, com a mudança, com a ideia de não ser o homem que você e eles mereciam." Sofia sorriu, aninhando-se mais perto dele. "Eu também estava com medo. Medo de tudo o que eu tinha que enfrentar sozinha. E depois, medo de confiar novamente. Mas nós enfrentamos." Elias continuou, apertando-a em seus braços. "Juntos. E olha só o que construímos." Ele gesticulou para a casa, para o jardim, para os risos dos filhos que ecoavam ao redor. "Isso, Sofia, é a minha verdadeira fortuna. É o meu império." Ela levantou o rosto para ele, os olhos marejados de uma felicidade que parecia transbordar. "É o nosso império, Elias, construído com cada desafio, cada riso, cada lágrima, com cada escolha que fizemos para não fugir." Naquele momento, Elias Vasconcelos, o homem que um dia fugira de seu próprio coração, sentiu uma paz profunda. Ele havia encontrado seu lar não em uma mansão luxuosa ou em um império financeiro, mas nos braços de Sofia, no riso de seus filhos e na certeza de que finalmente ele havia escolhido o caminho certo. O passado, com seus erros e arrependimentos, havia se tornado apenas um prólogo para a história de amor e família que eles estavam escrevendo juntos, dia após dia, sob o sol quente de seu próprio jardim. João e Pedro cresceram, e com eles, a casa se encheu de novas energias e descobertas. Aos 6 e 5 anos, respectivamente, os meninos eram agora uma dupla inseparável, mas com personalidades distintas que se complementavam. João, o mais velho, era um líder nato, curioso e destemido, sempre pronto para uma nova aventura no jardim ou para inventar histórias mirabolantes. Pedro, o caçula, mantinha sua natureza mais observadora e sensível, com um fascínio pelos detalhes do mundo, pelas cores das flores e pelos mistérios dos livros que Sofia lia para eles. A rotina da família se adaptou à escola. Elias, que antes viajava constantemente, agora ajustava seus compromissos para estar presente nas manhãs, ajudando com o café da manhã e as mochilas, e nas tardes, para ouvir as histórias do dia. Ele se tornou um pai ativo na comunidade escolar, participando de reuniões e eventos, algo que o Elias Vasconcelos de antes jamais teria imaginado. Sua empresa, longe de estagnar, prosperava sob sua liderança mais equilibrada e focada. Ele investia em projetos com impacto social, refletindo a mudança em seus próprios valores. Sofia,
Com o apoio incondicional de Elias, florescia em sua paixão pela arte. Suas pinturas, antes um hobby, agora ganhavam reconhecimento. Ela havia participado de algumas exposições menores, e suas telas, cheias de luz e cor, com temas que frequentemente remetiam à natureza e à infância, começavam a atrair a atenção de galerias. Elias era seu maior fã, o primeiro a ver cada nova obra, seu crítico mais sincero e seu maior incentivador. Um dia, a escola de João e Pedro organizou uma feira de talentos e a família Vasconcelos foi convidada. Elias e Sofia estavam lá, orgulhosos, vendo João recitar um poema com uma desenvoltura surpreendente e Pedro apresentar um desenho detalhado de uma borboleta que ele havia observado no jardim de casa. Para a surpresa de Sofia e Elias, Dona Beatriz e o avô também compareceram, sentando-se discretamente nas últimas fileiras. Cecília, como de costume, estava ausente. Após as apresentações, enquanto os pais se misturavam, Dona Beatriz se aproximou. Pela primeira vez não havia frieza em seus olhos, apenas uma ponta de curiosidade e talvez um vislumbre de orgulho. Ela observou os netos, que corriam para abraçar Elias e Sofia. Eles são muito parecidos com você, Elias, ela comentou. A voz mais suave do que o habitual, olhando para João, que tinha o mesmo brilho nos olhos do pai. E Pedro tem algo de Sofia, a quietude e a observação. Elias sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava à mãe. Sim, mãe, eles são uma mistura perfeita. O avô, que se juntou a eles, colocou uma mão no ombro de Elias. Você construiu algo valioso, meu neto, algo que dinheiro não compra. Seus olhos se moveram de Elias para Sofia, e um aceno de cabeça confirmou sua aprovação. Naquele momento, Sofia sentiu que uma barreira antiga finalmente começava a ceder. Não era uma aceitação total, talvez nunca fosse, mas era um reconhecimento, um passo em direção a uma paz que ela não esperava. Mais tarde, em casa, enquanto os meninos dormiam profundamente, exaustos da emoção do dia, Elias e Sofia estavam sentados no sofá da sala, a luz suave do abajur iluminando seus rostos. Você viu a sua mãe hoje? Sofia perguntou, voz baixa. Ela parecia diferente. Elias assentiu, puxando-a para perto. Sim, acho que ela está começando a ver o que eu vi há muito tempo, que a felicidade não está nos títulos ou nas convenções, mas aqui. Ele beijou a testa dela, depois o topo da cabeça de Sofia e depois a aliança em seu dedo. Com vocês. Sofia recostou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor e a segurança. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, Elias. Tão cheia, tão real. Eu também não, ele admitiu, apertando-a em seus braços. Eu fugi por tanto tempo, de tudo, de mim mesmo, dos meus sentimentos, da ideia de ter uma família. Mas você e os meninos me mostraram que o único lugar para onde eu precisava correr era para vocês, e que a verdadeira coragem não é fugir, mas ficar e lutar por quem amamos. O silêncio que se seguiu não era de vazio, mas de plenitude. Era o som de dois corações, que apesar de terem vindo de mundos tão diferentes, haviam encontrado seu ritmo em comum. A casa, com seus sons de risos infantis e o aroma das rosas do jardim, era o testamento vivo de um amor que havia nascido do caos e se fortalecido através da escolha, da resiliência e da inabalável decisão de construir um lar, um império, de afeto, longe de qualquer sombra do passado. Os anos continuaram a tecer a tapeçaria da vida na casa do jardim. João e Pedro, agora com 10 e 9 anos, respectivamente, eram um turbilhão de energia e curiosidade. João, com sua ousadia natural, era o capitão das aventuras, sempre propondo novas explorações no extenso jardim ou jogos de futebol improvisados. Pedro, mais calmo e pensativo, dedicava-se à leitura, aos quebra-cabeças complexos e a desenhar criaturas fantásticas em seu caderno, herdando o talento artístico da mãe. Elias e Sofia observavam os filhos com um misto de orgulho e admiração. A paternidade e a maternidade haviam moldado-os de maneiras que nunca poderiam ter previsto. Elias, o magnata dos negócios, era agora um pai presente, que se sentava no chão para ajudar com lições de casa,
que assistia a jogos de futebol infantis com a mesma seriedade com que negociava contratos milionários. Sua empresa continuava a prosperar, mas com uma nova filosofia, mais humana e sustentável, inspirada pelos valores que ele agora vivia em casa. Sofia, por sua vez, havia se consolidado como artista. Suas exposições eram cada vez mais aclamadas, e suas pinturas, que misturavam a abstração de suas emoções com a delicadeza da natureza, eram disputadas por colecionadores. Ela havia encontrado sua voz, sua identidade, e a confiança que Elias sempre viu nela finalmente se manifestava plenamente. A casa era um reflexo de sua alma, vibrante, acolhedora e cheia de vida. A relação com Dona Beatriz, embora ainda marcada por uma formalidade intrínseca, havia evoluído. As visitas se tornaram mais frequentes e a avó, para a surpresa de todos, começou a demonstrar pequenos gestos de carinho, como trazer bolos caseiros ou presentes pensados para os netos. O avô, como sempre, era o elo de ouro, um pilar de sabedoria e amor incondicional. Ele passava horas conversando com os meninos, contando histórias da família, mas sempre ressaltando a importância de construir o próprio caminho. Um dia, a calma da rotina foi levemente abalada. João, que sempre fora um aluno brilhante, começou a apresentar dificuldades na escola. Suas notas caíram e ele se mostrava mais calado e distante. Elias e Sofia, percebendo a mudança, sentaram-se com ele. Aconteceu alguma coisa na escola, filho? E Sofia perguntou com a voz suave, sentindo o coração apertar. João hesitou, os olhos fixos no chão. Não é nada. Só a matéria está mais difícil. Elias, com sua perspicácia habitual, notou a evasão. João, nós sabemos que você é inteligente. Se algo está te incomodando, você pode nos contar. Nós estamos aqui para ajudar, não para julgar. Demorou um pouco, mas João finalmente desabou. Ele estava sendo alvo de provocações de um grupo de meninos mais velhos, que zombavam de sua paixão por leitura e de sua casa estranha no meio do jardim, longe da ostentação dos bairros ricos. O coração de Sofia se apertou, lembrando-se de seus próprios tempos de escola. Elias sentiu a raiva subir, mas a controlou. Ele abraçou o filho e Sofia fez o mesmo. Nossa casa não é estranha, João, Elias disse, a voz firme, mas gentil. Nossa casa é um lar, é onde a gente se sente seguro, amado. E ser diferente não é algo para se envergonhar, é algo para se orgulhar. Você é um menino incrível, inteligente e sensível, e nós vamos resolver isso juntos. Nos dias seguintes, Elias e Sofia agiram em conjunto. Elias conversou com a direção da escola, não com raiva, mas com a seriedade de um pai preocupado. Sofia, por sua vez, passou mais tempo com João, lendo com ele, incentivando-o a falar sobre seus sentimentos e reforçando sua autoestima. Eles mostraram a João que a força de sua família não estava em sua riqueza ou status, mas na união e no apoio mútuo. Com o tempo, a situação na escola melhorou. João, sentindo-se apoiado e amado, recuperou sua confiança e suas notas voltaram ao normal. Ele aprendeu que a verdadeira coragem não era revidar com agressão, mas ser fiel a si mesmo e saber que tinha um porto seguro para onde voltar. Em uma noite de sábado, com os meninos já dormindo, Elias e Sofia estavam no jardim, sentados sob a luz da lua, ouvindo o canto dos grilos. Foi difícil ver o João passar por isso, Sofia confessou, encostando a cabeça no ombro de Elias. Foi, ele concordou, apertando a mão dela, mas nos lembrou do que é importante, que não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro, nós somos inabaláveis. Sofia olhou para a casa, iluminada suavemente pelas luzes internas, e para as silhuetas das árvores no jardim. É verdade, este é o nosso refúgio, o nosso império. Elias a beijou, um beijo cheio de gratidão e amor. E eu não trocaria por nada no mundo. Eu não fugiria disso por nada. Aquele jardim, aquela casa, aqueles filhos e aquele amor eram o testamento de que o verdadeiro legado de Elias Vasconcelos não seria medido por arranha-céus ou fortunas, mas pela família que ele havia construído, tijolo por tijolo, com a mulher que o ensinou a não fugir, mas a amar e a permanecer.
Os anos passaram, e a Casa do Jardim testemunhou a transformação de meninos em jovens. João e Pedro, agora com 15 e 14 anos, respectivamente, eram adolescentes. João, alto e com o mesmo brilho determinado nos olhos do pai, dividia seu tempo entre os estudos, a prática de esportes e a paixão por tecnologia. Pedro, mais reservado, mas com uma profundidade notável, dedicava-se à música. Tocava violão com uma melancolia bela e continuava a desenhar, explorando a arte digital e criando mundos complexos em sua mente. Elias e Sofia haviam se adaptado à nova fase da paternidade. As preocupações com febres e birras deram lugar a conversas sobre notas, amizades e os primeiros dilemas adolescentes. Elias, com sua experiência no mundo corporativo, oferecia conselhos pragmáticos, mas sempre com um ouvido atento e um coração aberto. Sofia, com sua sensibilidade artística, era a confidente, a ponte para as emoções complexas que a adolescência trazia. O amor entre eles, antes uma chama intensa, havia se transformado em um fogo constante e caloroso, uma base inabalável que sustentava toda a família. A empresa de Elias, sob sua liderança visionária, havia expandido para novos mercados, sempre com um forte pilar de responsabilidade social. Ele era um nome respeitado não apenas por sua fortuna, mas por sua ética e por sua história de vida, que, embora discreta, era uma inspiração para muitos. Sofia, por sua vez, havia alcançado um patamar significativo no mundo da arte. Suas exposições eram aguardadas, e ela era convidada para palestras e workshops, compartilhando sua jornada e sua paixão. A relação com a família Vasconcelos havia atingido um platô de aceitação silenciosa. Dona Beatriz, agora mais velha e com a saúde um pouco fragilizada, visitava a Casa do Jardim com mais frequência, embora suas interações ainda fossem contidas. Ela observava os netos com um olhar que parecia carregar um arrependimento velado, uma consciência tardia do tempo perdido. O avô de Elias, já bastante idoso, era um tesouro de memórias e sabedoria, e seus olhos brilhavam com orgulho cada vez que via a família reunida. Cecília, por sua vez, havia se afastado ainda mais, imersa em sua própria vida de convenções sociais e aparências. Um dia, o avô de Elias adoeceu gravemente. A notícia abalou a todos, mas especialmente Elias, que via no avô o único elo verdadeiro com seu passado que ele valorizava. A família se reuniu na mansão Vasconcelos, um local que Sofia raramente visitava, mas que agora a recebia em um momento de dor. Naquele ambiente formal e pesado, Sofia e Elias eram um contraste. Eles cuidavam dos filhos, que, apesar da tristeza, mantinham a vitalidade de sua juventude. Sofia ofereceu conforto a Dona Beatriz, que, pela primeira vez, permitiu-se um momento de vulnerabilidade, recebendo o abraço de Sofia com uma gratidão silenciosa. Quando o avô, em seus últimos momentos, pediu para ver Elias e Sofia, eles foram ao seu quarto. Ele segurou as mãos dos dois, os olhos cansados, mas com um brilho de paz. "Meu neto", ele sussurrou para Elias, a voz fraca. "Você não fugiu. Você construiu o que eu sempre quis para esta família. Amor. E você, Sofia?" Ele se virou para ela. "Você trouxe a luz. A verdadeira herança está aqui." Ele apontou para os dois e depois para a porta, onde João e Pedro esperavam, com os olhos marejados. O avô faleceu em paz, deixando um vazio, mas também um legado de amor e aceitação que finalmente parecia permear a família Vasconcelos. No funeral, Elias foi o pilar, forte e sereno. Sofia estava ao seu lado, segurando sua mão, e os meninos, maduros em sua dor, eram a prova viva do que o avô havia abençoado. Após o luto, a vida continuou, mas com uma nova perspectiva. A mansão Vasconcelos, com a ausência do avô, parecia ainda mais vazia. Dona Beatriz, em um gesto que surpreendeu a todos, começou a visitar a Casa do Jardim com mais frequência, buscando a companhia dos netos e, de forma sutil, a de Sofia. Ela nunca se desculpou abertamente, mas seus olhos, antes frios, agora mostravam uma ternura que antes parecia impossível. Em uma noite clara, com as estrelas brilhando sobre o jardim,
Elias e Sofia estavam sentados no banco de madeira, como tantas vezes antes. Os meninos estavam em seus quartos, imersos em seus próprios mundos adolescentes. Ele ficaria orgulhoso, Elias, Sofia disse, quebrando o silêncio. De tudo que você se tornou, de tudo que construímos. Elias a abraçou, sentindo o calor e a familiaridade de seu corpo. Ele me ensinou a não fugir, e você me mostrou por que valia a pena ficar. Ele olhou para a casa, para as luzes acesas nas janelas dos quartos dos filhos. Este é o meu legado, Sofia. Não os prédios que eu construí, mas esta família, este lar, nosso império de amor. Sofia sorriu aninhando-se em seus braços. A história deles, que começou em uma noite de fuga e desespero, havia se transformado em um épico de escolhas, resiliência e um amor que, ao invés de fugir, havia fincado raízes profundas, crescendo e florescendo em um jardim que era, para sempre, o seu lar. Os anos voaram e a casa do jardim, antes repleta de risos infantis, agora ecoava as vozes mais graves de jovens adultos. João e Pedro, com 20 e 19 anos, respectivamente, estavam prestes a alçar seus próprios voos. João, com sua mente afiada e paixão por tecnologia, havia sido aceito em uma prestigiada universidade no exterior para estudar engenharia da computação. Pedro, com sua alma artística, planejava seguir os passos da mãe, buscando uma faculdade de artes visuais e música. A iminente partida de João para o exterior trouxe uma nova camada de emoções para a família. Elias e Sofia sentiam um misto de orgulho e uma pontada de melancolia. As conversas à mesa eram agora sobre os desafios do mundo, sobre responsabilidade e sobre a importância de permanecerem conectados, não importa a distância. Elias, embora ainda à frente de seu conglomerado, havia começado a planejar sua sucessão. Ele dedicava mais tempo a projetos filantrópicos e a mentorar jovens talentos, compartilhando não apenas sua expertise em negócios, mas também as lições de vida que o transformaram. Sofia, por sua vez, era uma artista renomada, suas obras expostas em galerias internacionais. Ela usava sua plataforma para defender causas sociais e ambientais, e seu estúdio no jardim era um santuário de criatividade e reflexão. A relação com Dona Beatriz havia se suavizado consideravelmente. A morte do avô, somada à maturidade de Elias e Sofia e ao crescimento dos netos, havia amolecido seu coração. Ela não era efusiva, mas suas visitas eram agora mais longas e menos formais. Ela observava a dinâmica da família com uma quietude que sugeria aceitação e, talvez, um certo pesar por não ter participado mais ativamente antes. Cecília, por outro lado, permaneceu em sua própria esfera, raramente fazendo contato, uma prova de que nem todas as feridas podem ser curadas, mas que a vida segue adiante, independentemente. Chegou o dia da partida de João. A família se reuniu no aeroporto, um nó na garganta de todos. Elias, com a voz embargada, deu ao filho um abraço apertado. Lembre-se, João, o mundo é grande, mas o seu lar está sempre aqui. Não importa onde você esteja, você sempre terá para onde voltar. Sofia abraçou o filho com força, as lágrimas escorrendo. Voa alto, meu amor, mas nunca se esqueça das suas raízes e sabe, a saudade é só o tamanho do amor. Pedro, que sempre fora mais contido, abraçou o irmão com uma intensidade incomum. Vou sentir sua falta, João, mas sei que você vai brilhar. Ao ver João passar pelo portão de embarque, Elias e Sofia se abraçaram, sentindo o vazio que a ausência do filho deixaria, mas também a alegria de vê-lo seguir seu próprio caminho. De volta à casa do jardim, o silêncio parecia mais denso. No entanto, a presença de Pedro, que em breve também partiria, e a certeza do amor que os unia, preenchiam o espaço. Em uma noite, sentados no banco de madeira do jardim, sob um céu estrelado, Elias e Sofia refletiam sobre a jornada. Parece que foi ontem que eles eram tão pequenos correndo por este gramado, Sofia murmurou, a voz carregada de emoção. Elias segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos. E parece que foi ontem que eu estava fugindo de tudo. Da responsabilidade, do amor,
da ideia de uma família. Ele apertou a mão dela. Você me mostrou que a verdadeira coragem não é fugir, mas construir. Construir algo real, duradouro. E você me deu a coragem para acreditar que eu merecia isso. Sofia respondeu, virando-se para ele, os olhos brilhando à luz da lua. Você me deu um lar, Elias. Um lar que eu nunca imaginei ter. Elias a puxou para perto, beijando-a com uma ternura que só o tempo e as provações podem aprofundar. Nosso lar, nosso império, construído com cada escolha, cada sacrifício, cada momento de alegria e de dor. E o mais importante, construído com amor. A casa do jardim, com suas paredes claras e janelas abertas para o mundo, era mais do que uma construção. Era o coração de uma família que, contra todas as expectativas, havia encontrado sua verdadeira riqueza não na fortuna ou no status, mas na inabalável força de seus laços. Elias Vasconcelos, o homem que um dia fugiu, finalmente havia compreendido que seu maior legado não era o império que construiu no mundo dos negócios, mas o império de amor que ele e Sofia haviam erguido, tijolo por tijolo, no santuário de seu próprio jardim. E ali, sob o céu que testemunhara sua jornada, eles sabiam que, não importa para onde a vida os levasse, eles sempre teriam um ao outro e um lar para onde retornar. A casa do jardim, que por tantos anos ressoou com a energia vibrante de João e Pedro, encontrou um novo ritmo. Com os filhos em suas respectivas universidades, João imerso no universo da tecnologia no exterior e Pedro desvendando os segredos da arte e da música em sua própria cidade, Elias e Sofia se viram em um ninho que, embora mais silencioso, não era vazio. Era um espaço de redescoberta, onde a melodia de suas próprias vidas podia ser ouvida com mais clareza. Elias, agora com mais tempo livre, mergulhou em projetos que há muito acalentava. Ele fundou uma incubadora de startups com foco em sustentabilidade e inovação social, dedicando-se a orientar jovens empreendedores. Sua experiência e sabedoria eram inestimáveis, e ele encontrava uma satisfação profunda em ver novas ideias florescerem, sabendo que estava contribuindo para um futuro mais consciente. As viagens de negócios diminuíram, substituídas por conferências e palestras, onde ele compartilhava sua jornada de transformação, inspirando muitos a redefinir o sucesso. Sofia, por sua vez, alcançou um novo patamar em sua carreira artística. Com a liberdade de tempo e a mente mais tranquila, suas obras ganharam uma profundidade ainda maior. Ela explorou novas técnicas, misturando pintura com instalações multimídia, e suas exposições se tornaram eventos de grande repercussão, não apenas no Brasil, mas em galerias de Nova York e Paris. O estúdio no jardim, antes um refúgio, transformou-se em um laboratório de criação, onde a luz e a natureza continuavam a ser suas maiores musas. As manhãs eram agora dedicadas a longas caminhadas pelo jardim, onde Elias e Sofia conversavam sobre seus projetos, seus sonhos e as pequenas alegrias do dia a dia. As noites, antes, preenchidas com histórias para dormir, eram agora para jantares íntimos, regados a vinho e conversas profundas, ou para a leitura compartilhada de livros que os transportavam para outros mundos. Eles redescobriram a paixão que os uniu, uma conexão que amadureceu e se aprofundou com o tempo, livre das urgências da paternidade ativa, mas enriquecida por ela. Os telefonemas e videochamadas com João e Pedro eram momentos preciosos. João compartilhava suas descobertas tecnológicas e as emoções de viver em uma nova cultura, enquanto Pedro enviava suas últimas composições musicais e esboços digitais, mostrando a evolução de seu talento. Elias e Sofia viam nos filhos a materialização de seus próprios sonhos e a prova de que o amor e o apoio familiar eram a base para que pudessem explorar o mundo com confiança. Dona Beatriz, agora uma senhora frágil, visitava a casa do jardim quase semanalmente. Ela passava horas sentada na varanda, observando o jardim e aceitava com gratidão o chá e os biscoitos que Sofia preparava. As conversas entre elas eram poucas, mas carregadas de um entendimento tácito. Dona Beatriz observava,
a felicidade de Elias e a harmonia da casa, e um sorriso quase imperceptível surgia em seus lábios, um reconhecimento tardio de que a vida que Elias havia escolhido, longe das expectativas da família, era a que verdadeiramente o preenchia. Em um fim de tarde, enquanto o sol pintava o céu com tons de laranja e roxo, Elias e Sofia estavam sentados no banco de madeira de mãos dadas. O jardim, com suas flores exuberantes e o canto dos pássaros, era um santuário de paz. Quem diria, Elias? Sofia sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro, que o silêncio poderia ser tão bonito. Elias já abraçou sentindo a brisa suave. É o som da plenitude, Sofia. O som de uma vida bem vivida, de um amor que não fugiu, mas que escolheu ficar e florescer. Ele olhou para a casa, para as luzes que começavam a acender e para o jardim que o cercava. Este é o nosso legado, não apenas para João e Pedro, mas para nós mesmos. A prova de que o verdadeiro império é construído com afeto, com coragem de ser quem somos e com a promessa de nunca mais fugir. E ali, sob o vasto céu, a casa do jardim permanecia. Um farol de amor e resiliência, um testemunho silencioso de que a fuga pode, às vezes, ser o caminho para encontrar o verdadeiro lar. O silêncio que se instalou na casa do jardim após a partida de João para o exterior era um som novo, um espaço que antes era preenchido pelo burburinho constante de dois jovens. Pedro, agora o único filho em casa, sentia a ausência do irmão, mas canalizava sua energia para os preparativos de sua própria jornada. Seu quarto, antes um refúgio de desenhos e partituras, transformou-se em um ateliê de despedida, com telas inacabadas e melodias que pareciam ensaiar a liberdade. Ele passava horas no estúdio de Sofia, absorvendo cada conselho, cada técnica, como se quisesse levar consigo um pedaço da essência criativa da mãe. Elias e Sofia, pela primeira vez em 2 décadas, se viram diante de uma casa que, em breve, estaria vazia. Não era um vazio de solidão, mas de uma nova fase, um convite à redescoberta. As noites, antes dedicadas a supervisionar lições ou ouvir as histórias do dia, agora se estendiam em longas conversas no jardim, sob as estrelas, onde revisitavam memórias e sonhavam com o futuro. Elias, com a mente sempre ativa, começou a dedicar mais tempo a um projeto de fundação que visava apoiar jovens artistas e empreendedores sociais. Uma iniciativa que combinava sua paixão por negócios com os valores de Sofia. Sofia, por sua vez, sentiu uma nova onda de inspiração. Com mais tempo para si, ela mergulhou em um novo ciclo de obras, explorando temas de transição e transformação. Suas pinceladas ganharam uma intensidade diferente, refletindo a beleza agridoce do crescimento e da partida. Ela também começou a dar aulas em seu estúdio, compartilhando sua arte e filosofia com um pequeno grupo de alunos, encontrando uma nova forma de nutrir e inspirar. A partida de Pedro foi mais introspectiva que a de João. Ele não era de grandes despedidas, mas seus olhos, ao abraçar os pais, expressavam uma gratidão profunda. "Eu amo vocês", ele sussurrou, um raro momento de vulnerabilidade. Elias e Sofia o observaram partir, o coração cheio de um amor que transbordava as paredes da casa. Com os 2 filhos longe, a casa do jardim se tornou um santuário de paz e criatividade para Elias e Sofia. Eles redescobriram hobbies esquecidos, como longas caminhadas pela natureza ou noites de cinema em casa. A ausência dos filhos não era um vazio, mas um espaço para aprofundar a conexão entre eles. Eles eram agora um casal que havia atravessado tempestades e construído um legado, não apenas para seus filhos, mas para si mesmos. Dona Beatriz, em uma de suas visitas, encontrou Sofia sozinha no jardim, cuidando das rosas. Ela observou a cena por um momento e, com uma voz surpreendentemente suave, disse: "Seu jardim é lindo, Sofia, e sua família é um verdadeiro jardim." Foi um reconhecimento simples, mas carregado de anos de silêncio e preconceito desfeitos. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que selava uma paz há muito esperada.
Naquela noite, enquanto Elias e Sofia jantavam à luz de velas no jardim, sentindo a brisa suave e o perfume das flores, Elias segurou a mão de Sofia. Nós fizemos um bom trabalho, não fizemos? Ele perguntou, os olhos fixos nos dela. Sofia assentiu, o coração transbordando. O melhor trabalho de nossas vidas, e agora temos o tempo para nós, para o nosso próprio jardim. Eles brindaram, não apenas ao passado que os uniu, mas ao futuro que se abria. Um futuro de novas possibilidades, de amor renovado e da certeza de que o império que construíram não era feito de tijolos e concreto, mas de laços inquebráveis, que floresciam no coração daquela casa, no meio do jardim. O ritmo da casa do jardim, antes ditado pelos horários escolares e atividades extracurriculares, agora se desdobrava em um fluxo mais orgânico e sereno para Elias e Sofia. As manhãs de Elias eram dedicadas à sua fundação, Raízes do Futuro, que florescia sob sua liderança, tornando-se um farol de esperança para jovens talentos em arte, tecnologia e empreendedorismo social. Ele encontrava uma satisfação profunda em ver as sementes que plantava germinarem em novas oportunidades, um propósito que transcendia o sucesso corporativo. Sofia, por sua vez, passava suas manhãs no estúdio, imersa em novas telas. A ausência dos filhos trouxe uma liberdade criativa renovada, permitindo-lhe explorar paisagens emocionais mais profundas. Suas aulas se tornaram mais procuradas, e ela encontrava alegria em guiar outros artistas a descobrirem suas próprias vozes. À tarde, o jardim era seu refúgio, onde cuidava das rosas e meditava, encontrando inspiração na beleza efêmera da natureza e na quietude que agora preenchia o lar. A comunicação com João e Pedro era constante, através de videochamadas que encurtavam a distância. João compartilhava seus avanços na universidade, suas descobertas no mundo da engenharia, e Pedro enviava fotos de suas obras de arte e gravações de suas novas composições musicais, sempre buscando a aprovação e o conselho dos pais. Eles eram a prova viva de que o amor e os valores transmitidos em casa eram a verdadeira bússola de suas vidas. Um evento especial se aproximava. A primeira grande gala de arrecadação de fundos para a Fundação Raízes do Futuro. Elias estava empenhado em cada detalhe, e Sofia, com seu talento, havia criado uma obra de arte, exclusiva para ser leiloada, com toda a renda revertida para a causa. Era um projeto que unia suas paixões e seus propósitos, um reflexo do império, que construíram juntos. Para a surpresa de Elias, Dona Beatriz confirmou sua presença na gala. Ela raramente comparecia a eventos sociais de grande porte, e sua decisão era um sinal claro de seu crescente reconhecimento e apoio. Ela chegou elegante, mas com um olhar mais suave do que o habitual, e até mesmo Cecília, em um raro momento de aparição pública, marcou presença, embora mantendo uma distância protocolar. A gala foi um sucesso estrondoso. Elias discursou com paixão, contando a história da fundação e a importância de investir no futuro dos jovens. Sofia, ao seu lado, irradiava orgulho. A obra de arte que ela doou foi arrematada por um valor recorde, e a noite culminou com um aplauso caloroso para o casal, que de mãos dadas agradeceu a todos. Dona Beatriz se aproximou deles após o discurso. Elias, ela começou, a voz baixa, mas firme. Você não apenas construiu uma empresa, mas está construindo um legado que vai muito além dos negócios. Seu avô estaria orgulhoso. Ela então se virou para Sofia. Sua arte é inspiradora, Sofia. E o que vocês dois fizeram por esses meninos, e agora por tantos outros, é algo que eu não compreendia antes. Seus olhos, pela primeira vez, mostraram um brilho de admiração e, talvez, um pedido silencioso de perdão. Naquela noite, de volta à casa do jardim, Elias e Sofia estavam exaustos, mas com o coração cheio. Eles se sentaram no banco de madeira, sob a luz da lua, as mãos entrelaçadas. Foi uma noite e tanto. Sofia suspirou, recostando a cabeça no ombro dele. Foi, Elias concordou, beijando o topo da cabeça dela. Mas o melhor de tudo foi ver a sua mãe ali. E a forma como ela olhou para nós.
Sofia sorriu. Parece que o nosso jardim está finalmente crescendo em todos os corações, não é? Elias apertou a mão dela. Sim, o nosso império de amor. Ele não é feito de paredes, mas de pontes. Pontes que construímos um dia de cada vez, com cada escolha, cada ato de coragem, cada semente de esperança que plantamos. O jardim, silencioso e sereno, parecia concordar. Era o testemunho de que o amor, a resiliência e a capacidade de perdoar e se reinventar eram as verdadeiras riquezas, o legado mais valioso que poderiam deixar para o mundo. O império de Elias Vasconcelos não era mais apenas seus negócios, mas a família que ele construiu e a luz que ele e Sofia espalhavam, a partir do coração de seu lar. Os anos seguintes trouxeram uma plenitude serena à casa do jardim. Elias e Sofia haviam encontrado um ritmo que equilibrava suas paixões individuais com a profunda conexão que os unia. A fundação, Raízes do Futuro, cresceu exponencialmente, transformando-se em um modelo de filantropia e inovação social. Elias, com sua mente estratégica e coração generoso, dedicava-se a mentorar pessoalmente jovens talentos, vendo neles o reflexo de si mesmo e a promessa de um futuro mais justo. Ele havia encontrado sua verdadeira vocação, um propósito que transcendia os lucros e se media pelo impacto positivo na vida das pessoas. Sofia, por sua vez, estava no auge de sua carreira artística. Suas obras, que antes exploravam a introspecção e a natureza, agora abraçavam temas de conexão humana e resiliência, refletindo a jornada que ela e Elias haviam percorrido. Ela foi convidada para uma exposição individual em uma galeria de renome em Nova York, um marco significativo em sua trajetória. Elias a acompanhou orgulhoso e juntos, eles celebraram não apenas o sucesso artístico, mas a vida que haviam construído, agora reconhecida em palcos globais. As videochamadas com João e Pedro eram momentos preciosos. João, já formado, havia conseguido um emprego desafiador em uma empresa de tecnologia de ponta em São Francisco. Ele falava com entusiasmo sobre seus projetos e as inovações que estava ajudando a criar, mas sempre com um carinho palpável pela família e pelo lar. Pedro, por sua vez, estava se destacando no cenário artístico de Londres. Sua primeira exposição individual de arte digital foi um sucesso, e ele também lançou um EP com suas composições, que misturavam melancolia e esperança, ressonando com um público crescente. A distância era um fato, mas a proximidade emocional era inabalável. Dona Beatriz, agora bastante idosa, visitava a casa do jardim com uma frequência surpreendente. Suas conversas com Sofia, antes limitadas a amenidades, tornaram-se mais pessoais. Ela falava sobre o avô de Elias, sobre a história da família, e em um momento de rara confissão, expressou um arrependimento por ter demorado tanto para enxergar o que realmente importava. Sofia, com sua compaixão inata, ouvia sem julgamento, oferecendo a Dona Beatriz a paz que ela buscava. A mansão Vasconcelos, agora um lugar de memórias, era visitada por Elias apenas por obrigações formais, enquanto seu verdadeiro lar era o refúgio no jardim. Um dia, João ligou com uma notícia emocionante. Ele estava noivo. A noiva, uma jovem engenheira talentosa que ele conheceu na universidade, era calorosa e inteligente. A família explodiu em alegria. Poucos meses depois, Pedro também surpreendeu os pais ao anunciar que havia sido selecionado para uma residência artística em Berlim, um passo importante em sua carreira. A Casa do Jardim se preparava para receber os filhos e a futura nora. Para o Natal, um reencontro que prometia ser ainda mais especial. Elias e Sofia decoravam a casa com um entusiasmo renovado, cada enfeite uma lembrança dos anos que se passaram e das vidas que haviam florescido. Em uma tarde ensolarada, enquanto arrumavam a árvore de Natal, Elias parou, segurando um pequeno enfeite feito à mão por João quando criança. Parece que foi ontem que eles estavam correndo por aqui, ele disse, a voz suave e um sorriso nos lábios. Sofia, com um enfeite de Pedro na mão, assentiu.
E agora eles estão construindo suas próprias vidas, seus próprios jardins. Ela olhou para Elias, os olhos cheios de amor. Nós os preparamos bem. Elias a abraçou, sentindo a familiaridade e o conforto de seu toque. Tudo o que fizemos, Sofia, foi para que eles nunca tivessem